Ok, nós damos uma pausa para dar uma respiradinha para continuar essa aula sobre processo civil. Deixa eu só lembrar você o seguinte, outra vez, eu estou dando aula para quem ainda não tem noções de direito, mas quer fazer o concurso do TJ de nível médio pela primeira vez. Maior estímulo, não adianta eu falar aqui em termos muito técnicos, porque não vai ser nem um pouco produtivo. Por isso me perdoe aí quem possa estar percebendo que às vezes eu procuro usar palavras um pouco mais simples para poder dar esse up jurídico a quem não tem noções. Agora, esse meu palavreado vai começar a melhorar. Tá? À medida que vocês vão já entrando no clima do processo civil, a gente vai começar a melhorar um pouco as argumentações, as palavras técnicas, etc. Porque vai ser no concurso, na prova, vão ter palavras técnicas e a gente tem que estar mais ou menos atualizado com elas. Bem, compre o processo civil na banca de jornal, não vai gastar dinheiro. Na banca de jornal, o processo civil está lá. Ou então imprimam no Google, imprimam lá o Código de Processo Civil. Ok? Agora, alguns artigos eu vou começar a citar. Vai anotando no caderno. Quando citar artigo tal, você escreve artigo tal. Vá lá no Código de Processo Civil e leia aquele artigo que eu citei. Aí você, agora eu entendi o que o Silas estava falando, agora estou entendendo. É isso aí que eu quero. Pouco a pouco você vai entendendo, ok? Muito bem. Nós estamos falando sobre... eu não posso esquecer, que eu até anotei para falar para vocês, que a gente vai melhorando a linguagem, falei e tal. A gente vai formar o nosso aqui em casa, o nosso estúdio, e vai melhorar bastante a parte de sonoridade, de luz, né? Mas enquanto não fazemos o estúdio, a gente vai se adaptando aí de maneira bem improvisada aqui no meu escritório aqui em casa, né? Pelo Facebook você pode fazer perguntas, faça perguntas abertas, não é por mensagem não. E aí eu vou respondendo abertamente também, de tal maneira que todos vão lendo quais são as perguntas e vão vendo quais são as respostas, ok? Também essa é uma maneira legal de a gente aprimorar os conhecimentos. Eu estava falando sobre jurisdição, depois falei um pouquinho sobre ação, bem superficialmente, depois comecei a falar sobre o processo, etc. Mas eu estava parando na questão da legitimidade. A legitimidade é muito importante, porque se alguém estiver no processo sem legitimidade estar, esse processo será extinto imediatamente. O juiz nem vai olhar o pedido do cara. Nem vai olhar o pedido do cara. Portanto, vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. Ok? Então, legitimidade é muito importante. Eu aposto muito na legitimidade no concurso. Porque se abordar a questão de possibilidade jurídica do pedido, se abordar a questão sobre interesse de agir e tal, vai ser meio complicado, porque tem muita doutrina que discute alguns aspectos, mas a legitimidade não se discute muito. A legitimidade ela pode ser legitimidade ordinária, que é eu, no meu próprio nome, pedindo direitos para mim. Então isso é uma legitimidade ordinária. O que se espera, na verdade, é que alguém que vá se dirigir ao juiz, ele tenha legitimidade de pedir. Eu vim aqui pedir para que fulano pague o aluguel, mas é claro, eu sou o inquilino, eu sou o proprietário, eu sou o locador. Então, se eu sou o locador, eu tenho legitimidade de pedir que o outro pague o aluguel. Se eu fui assaltado, eu tenho legitimidade de reclamar ao juiz que o outro que me assaltou seja condenado. Então, legítimo, vamos chamar assim, é aquela pessoa que está no processo certo, na hora certa, com o direito certo. Ele pode estar lá pleiteando o direito dele. Essa é a legitimidade ordinária. Agora, existe uma legitimidade também legal que é extraordinária. É alguém, em nome próprio, pleiteando o direito de outro. Por exemplo, o defensor público. Né? O defensor público está lá no processo pleiteando um direito que não é dele, é de outro.
é uma legitimidade extraordinária. É possível a legitimidade extraordinária? Claro que é. É legal, ok? Então pode ser que na prova caia alguma coisa sobre legitimidade. Acho que eles vão questionar a legitimidade, se alguém pode estar em juízo, nome próprio, pleiteando um direito que não é dele. Pode. É a chamada legitimidade extraordinária. Lembrar, por exemplo, a ação popular. Somente o cidadão pode pleitear numa ação popular, né? Contra um ato que esteja, de um governador, por exemplo, que esteja destruindo o meio ambiente. Eu posso lá, em juízo, eu sou cidadão. A ação popular é aquela que permite ao cidadão ir ao juízo. Se ele não é cidadão, ele não pode ir ao juízo. Se ele é uma firma, não pode ir a juízo. Portanto, só pode ir a juízo o cidadão ajuizar uma ação popular. Outro interessante, por exemplo, uma ação de cobrança. Quem é que pode cobrar? É o credor. Cobrar de quem? Do devedor. Então, o credor, ele é legítimo estar no polo ativo de quem cobra. E o devedor, ele é legítimo estar no polo passivo de quem tem que pagar. Pois bem, as ações, elas têm algumas características, né? Vamos falar sobre a ação declaratória. Isso pode cair. O que é uma ação declaratória? É uma ação em que você vai ao juiz fazer o seguinte pedido: seu juiz, declare alguma coisa. Alguma coisa. Então, se eu peço em juízo que o juízo declare alguma coisa, eu estou pedindo que ele venha a proferir uma sentença declaratória. Uma ação condenatória. O que seria isso? Seria uma ação minha, quando eu vou a juízo, pedir ao juiz que condene determinada pessoa. Ora, esta pessoa tem que ser condenada. Então eu quero que uma sentença do juiz condene esta pessoa. É uma ação condenatória. Quando a sentença tem natureza condenatória. Por exemplo, uma ação de mandado de segurança. A ação de mandado de segurança, que é uma ação constitucional, vamos falar sobre ela também já um pouquinho mais no futuro. Na verdade, o que ele quer é uma ação que tenha uma sentença mandamental. Ou seja, seu juiz, eu tenho meu direito. E garanto ao senhor que é um direito certo, é um direito líquido, inquestionável, provado facilmente com simples papeizinhos. Eu quero que o senhor me dê uma sentença mandando o fulano respeitar o meu direito, que é líquido e certo. O mandado de segurança, portanto, é uma ação que pede uma sentença mandamental, mas pede o quê? Que ele me garanta o meu direito líquido e certo, não questionável. Se o direito não vai ter que ser discutido, trazido provas, tem que trazer testemunhas, aquela ação grandona, que tudo não é provado imediatamente, não pode ser por ação de mandado de segurança. O mandado de segurança, ele garante o teu direito que é líquido e certo, facilmente provado. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Ok, a ação declaratória incidental, também pode ser que apareça esse termo lá no seu concurso. Ação incidental, ou uma questão incidental. Por exemplo, se alguém pede alimentos para mim, porque diz que o Manelzinho é meu filho. Bem, eu posso dizer, não pago. Ou eu posso dizer, pago, reconheço que ele é meu filho. Mas eu posso dizer também, peraí, seu juiz, como assim? O Manelzinho é meu filho? Eu não sou pai desse cara. O que o juiz vai ter que fazer? Não, peraí, então vamos parar a estação de cobrança de alimentos até ser decidido se o Silas é ou não o pai dessa criança. Porque se o Silas não é o pai dessa criança, não tem sentido nenhum uma ação de alimentos contra mim. Como é que eu vou pagar se o cara não é meu filho?
Então, o que é uma ação declaratória incidental? É uma ação que surge no meio do processo e diz, olha, para o processo, porque tem que decidir essa questão primeiro. Se não decidir essa questão, o juiz não pode decidir a ação principal. Então, a ação declaratória ela surge no transcurso do processo. Pode ser antes também, mas, em regra, a ação incidental é aquele incidentalmente acontece no meio de um processo. Está sendo discutido uma determinada questão e surge no meio uma questão também, que se não for decidida, a outra não vai ser também possível ser resolvida. E é bom lembrar desse detalhe, dessa ação, quer dizer, da ação de alimentos. Alguém que cobra a ação de alimentos de fulano, e o fulano, peraí, juiz, eu não sou o pai. Então, para o processo principal, resolve essa questão incidental, depois de decidida a questão incidental, aí sim o juiz pode dar continuidade à ação de alimentos. Ok? Isso é uma ação declaratória. Muito bem. Vamos falar também, duas palavrinhas também muito importantes, essa questão da intimação. Intimação, quando falar de intimação, é diferente de citação. Cuidado que eles podem usar esse termo citação e podem usar esse termo intimação. Tá? Qual a diferença? Eu estou na minha casa, tomando um cafezinho, chega um oficial de justiça e diz, doutor Silas, está aqui uma citação. Citação? O que está acontecendo? Mas não sabe? Está sendo processado o senhor, meu amigo. E o processado, sim, o senhor está citado. Então, a citação diz para o camarada que ele está sendo processado e ele tem que tomar conhecimento disso. Ele então vai responder. E a intimação? A intimação não. A intimação, o processo já está acontecendo, ele já foi citado, ele já sabe de tudo que está acontecendo, mas tem alguma coisa que o juiz quer comunicar a ele. Então, intime a ele. Intimar é, olha, avisa a ele que ele tem que tomar algumas decisões aqui. Então, a citação é um pontapé inicial no processo, onde o réu, aquele demandado, ele toma conhecimento que está sendo processado e aí, então, ele toma decisões de lá responder lá o questionamento. É a citação. E a intimação é aquele simplesmente conhecimento das coisas que estão acontecendo no processo, que tem que tomar providência para o processo continuar o seu curso natural. Então, citação é aquela surpresa da pessoa, estou sendo processado. Né? Ou então, a intimação que apenas dá conhecimento aos feitos durante o processo. Lembra bem, então, de que a palavra intimação e citação são diferentes. Ok? Lembrou bem? Guarda bem aí que isso é importante. Pequenas palavras podem derrubar você na prova. Pois bem, aqui também eu levantei a questão das partes, né? E partes é importante. Aí a gente mais ou menos desenha aqui alguma coisa. Eu não sou muito bom de desenho, não. Mas as partes, já estamos encerrando essa parte já dessa nossa aulinha aqui. As partes é assim, nós temos de um lado o autor e temos do outro lado o réu. Então, quando eu falo em partes, eu estou falando de uma pessoa, seja ela física ou jurídica, também vamos falar no futuro sobre pessoa jurídica, que está num processo litigando contra uma outra pessoa. Essa outra pessoa eu estou chamando em regra o réu. Isso são partes. E o juiz que está aqui em cima? O juiz não é parte do processo. O juiz é um sujeito do processo.
mas ele não é parte. Parte é o autor, parte é o réu. O juiz não é parte do processo. Cuidado, também é uma caidinha que pode pegar você na prova. Quais são as partes do processo? Diz autor, réu e juiz. Não, não é. Ok? Guarda bem para você esse pequeno detalhe. O juiz é um sujeito do processo, mas não é parte dele. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre capacidade processual. Quer dizer, uma coisa é a questão da capacidade civil, né? Lá no Código Civil, lá o artigo 5º e 6º, alguma coisa assim, o 3º e 4º, você vai ver quem é o absolutamente incapaz e aquele que é relativamente incapaz. Isso vai estar falando a questão da mentalidade, capacidade mental, um pouquinho também da idade, etc, etc. Isso é capacidade civil, né? Mas nós estamos falando aqui, a capacidade está no processo. Pode ser que essa pessoa aqui não esteja em condições de estar, por exemplo, o nascituro, um bebezinho que está dentro da barriga da mãe. Ele não pode ir no processo, mas ele pode ser representado pela sua mãe. Então, capacidade processual todo mundo tem, mas alguns têm que estar representados, outros têm que estar assistidos, coisa que vamos falar também um pouquinho mais à frente. A pessoa é uma pessoa física, é a pessoa natural, e ela nasce quando ela tem vida. A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ela nasce quando são registrados os seus autos constitutivos da empresa, ou da pessoa jurídica. Então, quando se fala em pessoa, as pessoas podem estar no processo, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Quando falamos também que as pessoas que estão no processo não tem que ser obrigatoriamente ter uma personalidade, né? Por exemplo, o espólio. O espólio, não sei se vocês se lembram, o espólio, eu vou tirar esse autor aqui, ó. O espólio, o que é o espólio? O espólio é aquele conjunto de bens, né? Conjunto de bens, quando a pessoa morre, deixa. Não esqueça que aquele conjunto de bens, tanto os créditos, patrimônios, mas também com os seus débitos, faz parte também do espólio, daquilo que ele deve, também está aqui. Muito bem, esse espólio não tem personalidade jurídica, mas ele pode estar representado, não é verdade? Ele pode estar representado. A massa falida. Massa falida. É fácil lembrar, né? Falida. É de uma empresa, né? No caso, uma firma, sei lá, né? Que foi à falência, né? Quando foi à falência, aquele monte de patrimônios estão aqui no processo. Mas isso não pode tomar iniciativas no processo. Então, essa massa falida estará representada por alguém. Nesse caso seria o administrador, tal, não é interessante falar sobre isso agora. Outra coisa, o condomínio, né? Condomínio. O condomínio não tem personalidade jurídica, mas ele pode estar no processo litigando contra alguém, porque ele vai estar representado pelo síndico e pelo administrador. Pois bem, então, falamos sobre partes, mas o mais importante é que as partes podem ser pessoas físicas ou naturais, podem ser pessoas jurídicas e pode ser entes que nem é personalidade, mas desde que estejam representados no processo. Segundo detalhe importantíssimo, que juiz está no processo, mas ele não é parte. Ele é apenas um dos sujeitos do processo. Okay? Quem são os sujeitos do processo de caso? O juiz e as partes. Ok.
estamos quase encerrando essa outra aula. Falta só mais alguns minutinhos. Vamos lembrar a vocês sobre a capacidade postulatória, tá? E com isso a gente vai dar uma pausa para continuar amanhã em outras gravações. Muito bem. Falaremos só sobre capacidade postulatória. Capacidade postulatória é a capacidade de procurar em juízo, ou seja, é o procurador, no caso, quem é o advogado, tá? Ora, eu só posso ir a juízo se eu estiver com o meu advogado lá? Em regra, posso. Eu posso ir a juízo. Em regra, não. Desculpa. Em regra, não. Eu vou sempre com o meu advogado, até porque ele conhece todo o processual. Eu não tenho competência técnica para isso, mas o legislador, aquele que criou a lei, vamos chamar assim, editou as leis, publicou-as, inclusive, ele acha interessante que, em alguns casos, você dispense o advogado. E aí você vai sozinho, sem o seu advogado, você adquire a sua capacidade postulatória. Isso você vai fazer, por exemplo, no Ministério Público, você vai lá sozinho. Na juizado especial, até 20 salários mínimos, né? Você vai sozinho, não precisa de advogado. No Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, você vai sozinho, não precisa de advogado. Capacidade postulatória. Para você demandar um habeas corpus em favor de alguém que está preso, você vai sozinho, não precisa de advogado. Então, capacidade postulatória não é apenas o advogado que tem. Não. Você pode, em algumas circunstâncias, eu lembro bem, juizado especial, Justiça do Trabalho e habeas corpus. Você pode demandar sem o auxílio do advogado, sem a presença do advogado. Ok? Muito bem. Nós vamos deixar para outra pequena aulinha que vamos dar sobre quem representa você, tá? Vamos falar sobre a representação. Isso vai ser na próxima aulinha, ok? Até lá.